Nosso texto de hoje está no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. Efésios 2, 1 a 10. Efésios 2, 1 a 10. Aqui na minha versão diz bem assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando a gente lê um texto como esse, parece que o conceito da salvação é extremamente simples de entender. O texto diz ali que a salvação é um dom de Deus. Deus nos deu, a salvação é pela graça, é Deus que nos dá. É extremamente simples entender isto. Mas é tão simples que é difícil aceitar. E as pessoas ao longo do tempo lutaram para compreender esse texto. Os maiores erros que sempre insidiaram, sempre estiveram presentes na fé, todos têm origem na compreensão do processo da salvação. Israel, por exemplo, Israel nunca entendeu como ocorria a salvação. Deus deu aquele sistema de sacrifícios para ilustrar como era a salvação, mas Israel fez daquilo uma espécie de mérito. Eles sacrificavam cada vez mais, eles criaram regras e mais regras, porque eles achavam que para ser salvo a pessoa tem que fazer alguma coisa, tem que pagar o preço, tem que, de certa forma, comprar. E eles criaram toda uma religião baseada nos méritos das pessoas. Você tem que acumular méritos para ser salvo. Quando Jesus veio, ele encontrou a nação de Israel exatamente assim. Os maiores embates teológicos de Jesus foi contra os fariseus. Porque eles não aceitavam a teologia de Jesus, de que a salvação é um presente que Deus dá. E eles achavam que aquilo era uma heresia. Por Jesus pregar aquilo, eles imaginavam, este homem não pode ter sido enviado de Deus, porque ele está barateando a salvação, ele está diminuindo o valor da salvação. E por isso, eles terminaram rejeitando Jesus. Quando a igreja começou, os primeiros cristãos, logo estavam andando no mesmo caminho dos fariseus. E Paulo, então ele escreveu algumas epístolas vigorosas para ensinar as pessoas como ocorre a salvação. Ele escreveu Romanos, por exemplo, que é um tratado teológico sobre a salvação. Paulo escreveu Gálatas também para combater a ideia de que a salvação pode ser comprada, pode ser obtida pelas nossas boas ações. E ele também escreveu alguns capítulos de Efésios, onde ele volta novamente a esse tema de que a salvação é um presente de Deus. Quando aquela primeira geração de crentes morreu e uma segunda, uma terceira, uma quarta geração, ou gerações, substituíram aquela primeira, as pessoas voltaram novamente para aquela crença de que a salvação é obtida pelas obras. O cristianismo foi fortemente influenciado pelo trabalho de um homem, chamado Agostinho de Hipona, que hoje é mais conhecido como Santo Agostinho. Ele se converteu no início do V século, e a teologia dele influenciou a teologia cristã durante vários séculos, até o início do século XVI. E no trabalho de Agostinho, que terminou tornando-se a teologia católica,
a salvação é obtida pela Eucaristia. Deus só dá a graça depois que você cumpre os 7 sacramentos da Eucaristia. Então você precisa cumprir os 7 sacramentos. Só depois de cumprir os 7 sacramentos, Deus então lhe concede a graça. Então a graça é obtida pelo seu esforço pessoal em cumprir a Eucaristia. No século XVI, bem no início do século XVI, Martinho Lutero, em 1517, no dia 31 de outubro, ele fez a mais forte crítica à teologia católica. E a partir dali, do dia 31 de outubro de 1517, começou um cisma na igreja cristã, criando agora 2 grupos separados, o católico romano e o protestante. E o tema do debate foi a teologia da salvação. Lutero, estudando o livro de Romanos, principalmente Romanos, ele baseou a teologia dele, começou em Romanos 1,17, que diz ali, o justo viverá pela fé. E Lutero, então, combateu o pensamento de Agostinho e o pensamento católico. Ele disse, a salvação é um dom de Deus. Deus dá a salvação a você, a salvação é pela graça. Você é justificado pela sua fé em Cristo. Então, esses 2 grupos começaram a andar separados. Então, agora tem um pensamento fortemente enraizado no cristianismo, que é o pensamento católico romano, e um novo pensamento que surgiu, que é o pensamento de Lutero. Mas ainda hoje a gente percebe que esses 2 pensamentos voltam a se chocar. Mesmo entre nós ainda, a maioria de nós, não a doutrina da igreja, mas nós crentes na igreja, nós ainda lutamos com essa ideia de que é impossível obter a salvação exclusivamente como um presente de Deus. Eu já vi várias pessoas dizendo assim, se você não for um guardador do sábado, você não será salvo. Eu já vi pessoas dizerem também, se você não for um praticante de um regime alimentar saudável, você não será salvo. Eu já vi gente dizer também, se você não for membro da Igreja Adventista do 7º dia, você não será salvo. Então nós estamos condicionando a salvação a nossos atos. Se você é um guardador do sábado, se você pratica um bom regime alimentar, se você é membro da igreja, então não depende de Deus, depende de você, das escolhas que você faz. Então nós ainda hoje temos uma má compreensão de como ocorre o processo da salvação. Mas quando nós vamos para a Bíblia, parece ser extremamente simples. Jesus, por exemplo, fez o grande enunciado da salvação em João 3,16, que vocês devem saber de qual esse verso, né? Deus amou o mundo de tal maneira, lembram? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho unigênito, e quem crê no seu Filho unigênito tem a vida eterna, não perece. E Paulo, eu acho que ainda tornou isso de uma forma, se alguém ainda tivesse ficado talvez confuso, Paulo deixou de uma forma mais clara aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, versos 9 e 13. Romanos 10, verso 9. Verso 9 diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que diz mais aí? Basta crer, será salvo. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, pode ser mais simples do que isto? Eu creio que não pode ser mais simples do que isto, né? Então a salvação é um presente de Deus. Tudo que nós precisamos é, pela fé, acreditar em Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas como a gente pode entender isso? O problema é que todos nós temos um senso de justiça muito apurado. Nós categorizamos os pecadores em níveis de pecado, em níveis de pecadores pela quantidade de pecados. Uma pessoa que pecou muito, esse é um terrível pecador. Uma pessoa que pecou mais ou menos, está no meio da escala. E a pessoa que anda com Deus,
é uma pessoa cristã, temente a Deus, está no nível inicial ali, na parte mais baixa da escala do pecado. E parece então que nós temos terríveis pecadores e pessoas quase não pecadoras. E nós imaginamos que aqueles quase não pecadores, esses então são aqueles que merecem a salvação. Era assim que os judeus acreditavam. Mas para entender esse problema, vamos imaginar o pecado como um veneno extremamente tóxico. Uma única gotinha deste veneno, se tocar na ponta da língua, mata. É um veneno extremamente tóxico. Basta um simples contato e a pessoa morre. Agora vamos imaginar que alguém então tome ali um copo desse veneno. O que vai acontecer com ele? Cai duro no chão imediatamente, né? Morre. Se uma única gotinha é suficiente para matar, quem tomou um copo, morre. E se uma pessoa tentando ver se realmente faz mal, tocar só com conta-gotas uma gotinha na boca, o que vai acontecer com ele? Morre. Aí alguém pode dizer, mas isso não é justo? Ele tomou só uma gotinha e morreu também, o outro tomou um copo inteiro. Aquele morreu porque tomou um copo inteiro, mas esse por que deveria morrer se apenas experimentou uma pequena gotinha na boca? O problema não está na quantidade, o problema está na toxicidade. Uma única gota mata. Tanto faz tomar uma gota como tomar 10 litros, vai morrer do mesmo jeito. Só temos uma vida, uma gota só mata. Então não importa que quantidade tomemos do veneno, a gente vai morrer da mesma forma. Então Paulo, ele exemplifica o pecado como sendo assim. Então todo mundo que experimentou o pecado é um pecador. Todo mundo que experimentou o pecado está morto espiritualmente. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. O pecado mata. Não importa se você cometeu um único pecado ou se cometeu 10 milhões de pecados. Vocês dois são pecadores do mesmo jeito. E os dois estão condenados à mesma morte, por um pecado ou por 10 milhões de pecados. A quantidade não faz nenhuma diferença. Agora, como acontece o processo da salvação? Como a graça entra nessa história? Como é que Deus concede a graça? Então, Deus ilustrou isto no ritual dos sacrifícios do antigo Israel. No livro de Levíticos, no capítulo 3, nós temos ali uma poderosa ilustração para a gente entender como a graça funciona. Levíticos capítulo 3. Levíticos é o terceiro livro da Bíblia, é fácil encontrar, é logo no início. Levíticos capítulo 3. Vamos ler o primeiro verso a princípio. O primeiro verso diz assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Verso 6. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Para esse texto ficar mais fácil de compreender, eu vou usar aqui uma ilustração. Adriano, você poderia vir aqui só um minutinho, por favor? Adriano, você poderia vir aqui só, por favor, me ajudar numa ilustração? Para entendermos este verso. Vamos imaginar que o Adriano fosse um israelita da época de Moisés ou de todo o período do Antigo Testamento. Eu, como eu sou pastor, vou tomar para mim a figura do sacerdote. Você não vai se importar, né? Então tá bom. Então eu sou o sacerdote, eu cuido do ritual do templo, do santuário. Primeiro era uma tenda no deserto, depois Salomão construiu aquele lindo santuário lá em Jerusalém. Mas vamos imaginar que seja num canto ou seja no outro, o ritual era o mesmo. Aqui está o Adriano pecou. Ele tem consciência de que cometeu um pecado. E ele agora quer o perdão de Deus por aquele pecado. O que você precisa fazer? A Bíblia diz que você deve trazer um animal para oferecê-lo pelo seu pecado. A Bíblia diz que havia duas categorias de animais, né? Podia ser o gado graúdo,
que eram ali as ovelhas e os carneiros já mais crescidos, ou poderia ser o gado miúdo, que era um cordeirinho então. Poderia ser macho ou poderia ser fêmea, só que tinha uma condição, não poderia ter nenhum defeito físico e não podia ter nenhuma mancha. Então, vamos imaginar que o Adriano tenha trazido nesta manhã um cordeirinho. E o Adriano diz para mim assim: olha, pastor ou sacerdote, eu pequei e eu trouxe aqui a minha oferta pelo pecado. Do meu ponto de vista, como sacerdote, eu estou vendo dois seres vivos aqui, um ser humano e um cordeirinho. Do ponto de vista, então, da salvação, este ser humano é um pecador. Qual é o salário do pecado? Ele deve morrer, porque ele é o pecador. O cordeirinho, ele é inocente. O cordeirinho não tem valores morais. Deus não cobra moral, nenhuma moralidade do cordeirinho. Então, o cordeirinho é um animal sem pecado. Então, temos um pecador e temos um ser inocente, sem pecado. Quem é o pecador? O Adriano é o pecador. O cordeirinho é o inocente. Agora, a Bíblia diz que o pecador tem que morrer. Então, Deus ilustra a graça, o que ele iria fazer ainda no futuro, nesse momento. Então, quando Adriano chegasse com o seu cordeirinho, eu iria lá dentro, pegaria o cutelo, que era uma faca do templo, para ser usado nesse ritual, e daria para ele. O Adriano iria para um lado do templo ali, tinha um lugar apropriado, e ele ia fazer uma oração. Ele ia pegar o cordeirinho aqui no colo, colocaria a mão em cima da cabeça do cordeirinho e orar pedindo a Deus perdão. Simbolicamente, durante a oração, a inocência do cordeirinho era toda ela atribuída ao Adriano. E toda a culpa do Adriano era simbolicamente atribuída ao cordeiro. Quando o Adriano terminasse a oração, do ponto de vista de Deus, os papéis tinham sido invertidos. Quem era o pecador agora? Era o cordeiro. Quem era o inocente? O Adriano, porque a inocência do cordeiro passou para o Adriano e a culpa do Adriano passou para o cordeiro. Agora, quem deve morrer? O cordeiro deveria morrer. E o Adriano, então, deveria pegar o cordeirinho, levantar ele, botá-lo no chão, levantar a cabeça dele e com aquele cutelo, cortar a garganta do cordeirinho de orelha a orelha. E o cordeirinho, então, teria ali as jugulares cortadas, e ele começaria a sufocar com o próprio sangue. O sacerdote vinha, então, pegava um pouquinho daquele sangue ali, numa espécie de um prato ali especial, e o sacerdote pegaria a faca de volta do Adriano, o Adriano com as mãos sujas de sangue, e o sacerdote dizia assim para ele: você pode voltar, você está perdoado, pode voltar, que Deus te perdoou. Mas a vítima estava morta ali agora. O sacerdote pegava aquele sangue e ele chegava lá na base do altar, tinha um altar onde os sacrifícios eram queimados. O sacerdote mergulhava só a pontinha dos dedos, ia ali na base do altar e fazia assim. O pecado do Adriano, que passou para o cordeiro, e do cordeiro agora estava passando para o altar. E o cordeiro então pegava o sacerdote, colocava em cima do altar, cortava ali algumas partes e depois queimava o sacrifício. Então isso era uma ilustração de como ocorre o processo da salvação. Aquele cordeiro era uma representação de Jesus Cristo, que ainda viria alguns anos no futuro. Então a pessoa tinha que entender que ele estava sendo salvo porque alguém estava dando a inocência para ele. O Adriano foi embora para casa porque o cordeirinho deu a inocência para ele. Agora, como acontece com o processo da salvação hoje que Jesus já veio? Então, estamos nós. Vou pegar aqui o Zico como exemplo. Aqui o Zico. O Zico e eu temos a mesma idade. Não vou falar, né, Zico? Mas temos a mesma idade. Então, aqui está o Zico. O Zico, ele se converteu ainda na infância dele. Ele foi criado numa família cristã. Desde bem pequeno, bem novo, ele se converteu. E ele nunca abandonou a fé. Ele sempre andou com Deus. Ele foi batizado ainda bem novo, no início da jornada cristã dele. Mas o Zico não deixou de ser um pecador. O Zico ainda peca, né? Como todos nós que vivemos aqui. O Zico ainda peca, é um pecador. A diferença é que ele, quando peca, ele reconhece o pecado dele e ele pede perdão a Deus. Agora, como acontece do ponto de vista da salvação? Jesus Cristo, quando veio, ele não chegou aqui no dia de ser sacrificado.
A Bíblia diz que ele foi sacrificado aos 33 anos de idade. Então, do momento que nasceu até os 33 anos de idade, Jesus viveu como um ser humano. Ele foi uma criança, ele foi um jovem e ele foi um adulto. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Hebreus 4,15 fala que ele foi tentado em todas as coisas. Mas com uma diferença essencial dos seres humanos. Lá diz que ele nunca pecou. Ele nunca pecou em ações, ele nunca pecou em palavras, ele nunca pecou em pensamentos. Jesus foi a única pessoa que já viveu na terra e nunca pecou. A vida dele é uma vida pura, foi uma vida santa. Jesus nunca cometeu nenhum único pecado. Agora vem o Zico, e o Zico se ajoelha na casa dele à noite, e ele diz: Senhor, me perdoe por este pecado, pelos meus pecados. Sabe o que Deus faz? Deus pega todos os méritos da vida de Jesus, dos 33 anos perfeitos de Jesus, e ele atribui ao Zico. Então, quando Deus olha para o Zico, ele não olha para a vida de pecados do Zico, ele olha para a vida perfeita de Jesus. O registro que Deus tem do Zico não é o registro de alguns anos ou de vários anos de pecado. É o registro de uma vida impoluta, de uma vida sem mácula, de uma vida sem defeito. O Zico tem uma vida perfeita aos olhos de Deus, sem nunca ter cometido um único pecado, porque a ele foram atribuídos todos os méritos da vida de Jesus. E os pecados do Zico? Foram atribuídos todos a Jesus. Por isso, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu como um pecador. Mas não porque tivesse cometido pecados que ele nunca cometeu, mas ele morreu tendo a culpa dos pecados de nós todos, de todos os seres humanos que já viveram na terra, daqueles que viveram no Éden, daqueles que viveram nos dias dele, daqueles que vivem nos nossos dias e daqueles que ainda viverão no futuro. Jesus assumiu a culpa de toda a humanidade. Então, quando Jesus estava preso na cruz, ele estava morrendo como o pior pecador que já existiu, porque ele não estava sofrendo pelos pecados de um homem, mas ele estava sofrendo pelos pecados da humanidade inteira. Então, a salvação é pela graça, é porque nenhum de nós merece, todos nós pecamos. Nenhum de nós pode ser salvo pelo que nós fazemos, porque nós já experimentamos o veneno, estamos condenados à morte. A única maneira de sermos salvos é se Deus, na sua misericórdia, nos der este presente. Então não tem nada que eu possa fazer para remediar a minha situação. Não é a guarda do sábado que me torna puro aos olhos de Deus, não é ser membro desta ou de qualquer outra igreja, não é o que eu como, o que eu bebo, não é a minha fidelidade como mordomo de Deus, não são os meus atos de bondade em levar comida na rua, não é nada que eu possa fazer pode remediar a minha situação. A única coisa que pode remediar a minha situação é a bondade de Deus em me conceder os atributos e os méritos da vida perfeita de Jesus. Você diz amém por isso? Você está salvo? Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você está salvo, porque Deus lhe atribuiu os méritos da vida de Jesus. Isso parece tão incrível que algumas pessoas devem estar duvidando. Vamos ler na Bíblia então, Romanos, capítulo 3 e 5. Capítulos, 3 e 5. Romanos capítulo 3. Começando com o verso 21. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, o que diz aí? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 28,
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A salvação, então, é um presente que Deus dá, não pode ser obtida por nenhum mérito. É independente de qualquer ato de nossa parte. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Queridos, a salvação é um dom de Deus. A salvação não é obtida por méritos. A salvação não é obtida pelo tanto de obras boas que eu faço. A salvação não depende de nenhum ato de bondade. A salvação não depende de pertencer a qualquer agremiação religiosa. A salvação não depende de nenhum ato de fidelidade. A salvação é um presente de Deus. Deus lhe dá porque Ele te ama. Ele não pede nada em troca de sua salvação, porque você não tem nada para dar. Ele lhe oferece. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquela morte dele era a morte do cordeirinho na mão do pecador. Agora a inocência de Jesus foi atribuída a você. E quando Deus olha para você no santuário celestial, Ele não vê a sua vida, os seus pecados, as suas faltas, os seus erros, mas Ele vê a vida perfeita de Jesus. Ele vê em você todos os méritos que Jesus teve na vida dele. Isso é tão bom que algumas pessoas não conseguem aceitar. Tudo que nós precisamos fazer é aceitar isso pela fé. Daí o texto diz que somos justificados pela fé. Quando nós cremos nisso, aceitamos isto, cremos que Jesus morreu em nosso lugar e que Deus nos atribui então pela graça a vida perfeita de Jesus, nós somos completamente perdoados, somos justificados de nosso pecado e obtivemos isso pela graça que Deus nos deu, que nós aceitamos pela fé. Mas agora vem a grande pergunta. Então não precisamos de mais nada? Foi a pergunta dos judeus. Então Paulo se está dizendo que não precisamos guardar mais nada, não precisamos de mais nada, podemos viver como queremos? Bem, sobre isso eu vou falar daqui a 15 dias quando eu pregar de novo, não é assunto de hoje. Qual é a importância de vivermos a vida cristã? Mas hoje, meus queridos, eu queria que você saísse daqui tendo a certeza de sua salvação. A sua salvação não é obtida pela sua fidelidade, pelos méritos de sua vida, mas pelos méritos de Jesus. Quando alguém lhe perguntar, você está salvo? Você tem que afirmar com confiança, eu estou pela graça de Deus, eu estou pelos méritos de meu Senhor Jesus Cristo, eu estou pelo que Jesus viveu, porque a salvação é isto, Deus lhe dá independente de qualquer coisa, Deus lhe deu antes de você nascer, diz Paulo, Ele já tinha lhe dado, quando você nem tinha se convertido ainda, Ele já tinha lhe dado. Tudo que você precisa é só levantar a mão e dizer, Senhor, eu aceito os méritos de Jesus, eu aceito a salvação que o Senhor está me dando de graça. Você aceita? Gostaria você de levantar a sua mão e dizer, eu aceito a salvação que Deus está me oferecendo de graça? Você pode não acreditar, mas não vai fazer a menor diferença. Você está salvo. Porque Deus lhe salvou através da vida e da morte de Jesus. Nele você está salvo.
O coral vai cantar mais uma música agora, que fala como a nossa fé é renovada, como Deus renova a nossa força, como Deus renova a nossa juventude, quando nós depositamos nele a nossa esperança, como Deus nos dá tudo novo, como Deus faz de todos nós novas pessoas, quando nós aceitamos então o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, como sendo um substituto para a nossa vida. Vamos ouvir então o coral e depois nós terminaremos com a oração.
Você poderia ficar em pé, por favor, para a oração? Muito obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos nesta manhã agradecê-lo pela bondade do Senhor, pelo amor, pela misericórdia, pelo carinho em nos dar a salvação de graça. É tão bom que não parece ser verdade, mas é verdade. A salvação é de graça. O Senhor é quem nos dá, independente de qualquer coisa. Por favor, querido Deus, nos ajude a aceitarmos pela fé de que é assim. Às vezes nós estamos lutando com tantas coisas, nos cobramos tantas coisas, nos impomos tantas coisas, na esperança de sermos salvos, quando na verdade nós já estamos salvos. Nos ajude a aceitarmos que a salvação é um presente que o Senhor nos dá, o maior presente que alguém poderia dar. Muito obrigado, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando a culpa de nosso pecado ali. Em Jesus, todos nós fomos mortos naquele dia, lá no Monte Calvário. Mas a ressurreição de Jesus é a garantia de que nele nós também fomos transformados e somos uma nova criatura diante do Senhor. Muito obrigado por este amor, por este cuidado, por essa atenção tão grande. Nos ajude a vivermos não com medo do dia da volta de Jesus, mas vivermos cheios de esperança, sabendo que Jesus não virá para nos salvar, porque Ele já nos salvou. Jesus virá apenas para nos livrar da presença do pecado. Nos dê, Pai querido, esta paz, a paz de saber que vivemos salvos diante do Senhor. É o que pedimos no nome bendito, santo e todo-poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu passar aqui, Os amigos que têm carro aqui no estacionamento,